Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas que participam dessa Santa Missa para as famílias. Hoje pela manhã nós conversávamos sobre esse Evangelho e utilizávamos o texto desse Evangelho para falar sobre os sonhos que se mantêm de pé e os sonhos que se destroem quando vêm as tribulações, as enchentes, quando vêm as chuvas, quando vêm as ventanias desse mundo. Agora à noite eu quero utilizar o mesmo texto para falar para você sobre um outro assunto que esse texto nos permite conversar. Antes, porém, deixa só eu lembrar para você de uma coisa. Esse texto que nós acabamos de proclamar, o texto do Evangelho, é também um dos textos que a igreja pede para que seja lido, proclamado nas celebrações de casamento. Sabia disso? Em muito casamento que você vai, em muitos casamentos que você for, você vai ouvir na hora das leituras esse texto. Porque esse texto fala sobre um dos assuntos que são muito importantes para os casais. Assunto esse que, na minha opinião, pode ser o responsável pela sobrevivência ou pela destruição de muitos casamentos. Esse texto fala sobre, dentre outras coisas, a prudência. Olha o que Jesus diz: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Quem é o homem prudente? É o homem que tem prudência. E depois Jesus diz assim: quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Aqui você vê que para Jesus o contrário da prudência é ser sem juízo. É como se esse texto estivesse querendo nos indicar dois caminhos e dizendo assim: meus filhos, na vida vocês vão poder apenas trilhar dois caminhos. Ou vocês vão trilhar o caminho da prudência, ou vocês vão trilhar o caminho dos que vivem sem juízo. Então, só de pensar nessa palavra sem juízo, você já consegue também entender um pouquinho do que é ser prudente. O que é a pessoa sem juízo? É a pessoa que não pensa antes de falar, antes de fazer. É a pessoa que sai tomando decisões precipitadas. É aquela pessoa muito afoita, muito afobada. Aquela pessoa que não planeja nada, já vai fazendo tudo. É aquela pessoa que antes de começar já sai contando para todo mundo. Antes de obter a vitória, já sai comemorando. Então, essas pessoas, elas são chamadas na Bíblia de pessoas sem juízo. E essas pessoas sofrem muito na vida. Se você tem em casa um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe sem juízo, você sabe na pele como é triste, como é dolorosa a existência dessas pessoas. Por elas não terem juízo, por elas não pensarem, por elas não terem cuidado ao tomar decisões, elas acabam se, como diz Dona Maria, estribuchando, batendo a cara na parede, dando murro em ponta de faca, e no final essas pessoas vivem amargas e frustradas, decepcionadas e desiludidas com a vida. O contrário disso é prudência. Então, hoje nós temos que conversar sobre a prudência. Até para que você possa criar no seu coração o desejo de ser prudente. O desejo de receber essa prudência e até de pedir isso a Deus. Pedir a Deus o dom da prudência. Vamos primeiro falar da prudência como uma virtude. Santo Tomás de Aquino dizia que a prudência é uma das 4 virtudes cardeais.
Ai, padre, eu já não estou entendendo essas coisas. Calma que eu vou te explicar. Você sabe que na geografia existem os pontos cardeais, são os pontos principais: o norte, o sul, o leste e o oeste. A geografia diz que sempre que nós estamos caminhando numa direção, ou nós estamos indo para o norte, ou estamos indo para o sul, ou estamos indo para o leste, ou para o oeste. Esses 4 pontos são chamados pontos cardeais, porque esses são os principais pontos de direção que nós podemos tomar. As virtudes cardeais são as 4 principais virtudes que um ser humano precisa ter para ser feliz na vida. Quer ser feliz na vida? Então você precisa ter 4 virtudes que são principais. Vou citar para você quais são elas. A primeira, a virtude da justiça. Só será feliz na vida a pessoa que for justa, a pessoa que dá a cada um o que é seu, que não gosta de ficar com o que é dos outros, que não gosta de passar a perna em ninguém, que não gosta de ficar levando vantagem em tudo, enganando pessoas, fraudando pessoas. É aquela pessoa justa, honesta, é aquela pessoa que quer o que é seu e o que não é seu, ela não faz questão de ficar. Isso é uma pessoa justa. Isso é a virtude da justiça. Segundo, fortaleza. Para você ser feliz na vida, você tem que ter a virtude da fortaleza. Você tem que ser forte para aguentar as pancadas da vida e ficar de pé. A terceira, temperança. A virtude da temperança é a virtude do equilíbrio. É você ser xingado, é você ser provocado e conseguir manter a tranquilidade, sem alterar a voz, sem sair do seu normal, sem quebrar o barraco, sem descer do salto, sem fazer escândalo. Isso é a virtude da temperança. Pessoas escandalosas, pessoas que brigam por causa de qualquer coisa, pessoas que gritam e que se descontrolam, são pessoas que não têm essa virtude, vão sofrer muito na vida. E a quarta virtude é essa, a virtude da prudência. Essas 4 virtudes são as cardeais. E aqui nós vamos relembrar para você, ó: justiça, fortaleza, temperança e prudência. Se você começar a desenvolver, se você procurar cultivar essas 4 virtudes, você será feliz. Pelo menos é isso o que São Tomás de Aquino diz. Quanto mais nós nos aproximamos dessas virtudes, mais nós sentimos felicidade, mais a nossa vida fica agradável. Jesus aqui está falando que a pessoa que tem prudência é uma pessoa, é semelhante a uma pessoa que constrói a casa em cima da rocha. Por que construir a casa em cima da rocha é um sinal de prudência? Porque veja, o mais importante da casa não é o telhado, não são as paredes, não é a cor da tinta que você vai colocar, não é o tipo de porcelanato, de azulejo, de cerâmica que você vai pôr na sua casa. O mais importante da sua casa é a base. A sua casa precisa ter uma base firme, porque se ela não tiver uma base firme, você pode ter o melhor porcelanato, você pode comprar a tinta mais cara, você pode comprar o telhado mais bonito, que não fica de pé. Então perceba, a pessoa prudente é aquela pessoa que sabe tomar a decisão certa. A pessoa prudente é aquela que sabe escolher o que é melhor para si. Às vezes eu fico tão chateado, às vezes eu fico assim mesmo indignado quando eu encontro pessoas que não têm prudência e acabam tomando decisões erradas, equivocadas, e depois isso acaba caindo no colo do padre.
Há poucos dias eu atendi uma moça. E essa moça achou, Dona Maria, o número do meu celular, mas fez um inferno comigo, dia e noite, me mandando mensagem e chorando. Ai, padre, porque se o senhor não me atender, eu vou suicidar. Ah, porque minha vida perdeu o sentido. Eu vou pular da ponte, eu já escolhi a ponte. E eu quero conversar com o senhor, porque se eu não conversar com o senhor, o meu suicídio vai ser hoje. Essa menina foi atormentando minha cabeça. Eu falei, eu vou atender essa moquiça, porque senão ela morre e eu vou ficar me sentindo culpado. E você sabe, aqui em Montes Claros eu não tenho lugar para atender. Às vezes eu fico até preocupado que as pessoas estão vindo para a rádio, e a rádio não é um lugar de atendimento. Pois essa pessoa veio para a rádio. Terminou o programa Mensagem de Fé, que você pensa assim, agora o padre vai lá tomar o cafezinho dele. Que nada, o padre foi atender moquiça. Chega lá, a moquiça está chorando. Eu pensei, deve ser uma coisa grave. Deve ser. Deve ser uma coisa grave, essa menina deve estar passando por um grande problema, e é por isso que ela está desesperada desse jeito. Falei, minha filha, conta para mim, qual é o seu problema? Ai, padre, meu namorado terminou comigo. Eu falei, o quê? Eu não acredito. Não. Eu não acredito que você passou 3 dias me atormentando, minha cabeça, minhas ideias, sem deixar o padre ter paz, por causa de um namorado que terminou com você. E aí ela foi me contar, Dona Maria, a vida que ela estava tendo com o namorado. Ela foi me contar as humilhações que o namorado fazia com ela. Ela foi me contar, e eu fui percebendo que essa menina estava servindo de tapete para o namorado limpar os pés. E eu falei para ela, ô sua sem juízo, quando é que você vai perceber que esse homem, ao terminar com você, ele fez um favor para a sua felicidade? Quando é que você vai perceber que o término de alguns relacionamentos não são perdas, mas são livramentos de Deus para você? Aí eu fiquei assim indignado, eu falei, gente, como falta prudência para essa moça? Como essa moça é sem juízo? Porque a pessoa que tem juízo, ela sabe escolher as coisas certas da vida, as decisões certas a tomar. Uma pessoa prudente, ela jamais vai ficar com um homem que bate nela. Ela jamais vai ficar com um cara que trai ela toda semana. Ela jamais vai ficar com um homem que coloca ela para pagar as contas sozinha, que deixa ela se lascar, que vê ela passar por um problema e desliga o celular, coloca no modo avião para não ser incomodado. Essas pessoas sem juízo, elas sofrem e fazem os outros sofrer. Elas colocam os problemas dela no colo da mãe, no colo do pai, no colo da tia e agora no colo do padre. Então você precisa desenvolver a prudência, porque é a prudência que vai te ajudar a tomar a decisão certa de não construir seus projetos em cima da areia. Porque se você começa a namorar com um cara que não presta, é como se você estivesse construindo sua casa em cima da areia. Se você começa um projeto com uma pessoa que não presta, é como se você estivesse construindo uma casa em cima da areia. Então ser prudente é pensar antes de agir. Ser prudente é observar quais as opções que você tem para ficar com a melhor. Ser prudente é tomar a decisão certa para depois não ficar chorando e jogando problemas para os outros resolver. Ser prudente é tomar consciência de que nós somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas. Jesus está falando que os seguidores dele devem ser prudentes. Eu fico com muito medo, porque dentro da igreja, o que é de gente imprudente que diz que segue Jesus, isso me preocupa. Não seja você uma dessas pessoas. Não que eu estou dizendo assim, não procure o padre. Não, não tem nada a ver. Eu falo da sua vida. Eu falo que o que me deixa triste é ver você sofrendo, sendo que você poderia não estar sofrendo. Tem sofrimentos na sua vida que você não pediu, você não escolheu. Um câncer, por exemplo, a morte de alguém que você amava, uma doença. Mas tem sofrimentos na sua vida que é você que escolhe. O marido que você tem, foi você que escolheu. Os amigos que te fazem sofrer, os sócios que passam a perna em você, são sofrimentos que você escolhe.
Então, procure desenvolver a arte da prudência. E você vai ver como sua vida aos poucos vai ficando mais leve. Como aos poucos você vai se tornando mais feliz. Para encerrar, vamos cantar.